Urgente, saiu agora, Vasco obtém uma grande vitória nos bastidores, porque dentro do campo, meus amigos, está cada vez mais raro conseguir vencer. Antes de eu te contar essa história, eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vai lá, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto para essa história aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz, está entrando lá no nosso programa O Almoço do Gigante, que sempre acontece de segunda a sexta, no horário de 1h, 2h da tarde, né? Dependendo da hora do almoço, né? Então, hoje a gente vai trazer a notícia aí, que saiu agora, foi agora mesmo, tem 1h que foi publicada essa notícia, 1h que eu estou gravando o vídeo, não sei a hora que você vai estar assistindo o vídeo, mas tem 1h que saiu essa noticiazinha aí, que a FIFA reverteu o transfer ban do Vasco, né? O New Old Boys havia pedido o transfer ban, né, por não pagamento da dívida com Sforza, e o Vasco conseguiu novamente reverter na FIFA essa história do transfer ban e está liberado para registrar atleta na janela de transferência. A mesma coisa aconteceu, eu falei novamente por causa disso, porque a mesma coisa aconteceu há um tempo atrás, recentemente, quando o Nantes também entrou na FIFA, também conseguiu o transfer ban contra o Vasco, e o Vasco também, em uma questão de uma semana, reverteu o transfer ban do Nantes. Sempre pelo mesmo motivo, o Vasco está em recuperação judicial. A FIFA, o Conselho de Ética da FIFA, ela entende que a lei do país ela é soberana. Porém, há alguns detalhes nessa história, né? Se a dívida for cobrada, não é contraída, cobrada antes da recuperação judicial, a FIFA entende que o clube tem que dar o seu jeito e tem que pagar, senão ele vai ficar com o transfer ban. Se a dívida for cobrada depois do processo de recuperação judicial, então a FIFA entende que aí segue a legislação do país. E o New Old Boys demorou. Quando conseguiu pedir o transfer ban na FIFA, o Vasco já estava em recuperação judicial. E aí, com isso, a FIFA entendeu, então, que o New Old Boys vai ter que entrar na fila dos credores, né? A proposta que o Vasco tem para pagar é a proposta do calote, 90% de deságio e o saldo pagando em 10 anos, cara. Isso é muito constrangedor, né? Pô, você vai pagar em 10 anos, sem juros, e ainda quer um desconto de 90%. Que isso, cara? Isso aí é muito constrangedor que o Vasco está fazendo com parceiros de futebol. Você acha que o News Boy vai vender algum jogador para o Vasco no futuro? Nunca mais. Tu acha que o São Paulo vai fazer negócio com o Vasco por causa do Léo Pelé também? Nunca mais. No Atlético Paranaense? Nunca mais. O Vasco está fechando as suas portas para negociação, para negócio, fechando o mercado. O mercado está se fechando contra o Vasco, né? O Vasco fez isso com jogadores, né, com ativos, e fez pior, com empresários, comissões de empresários que não foram pagas, jogou na recuperação judicial. Isso vai equacionar a dívida do Vasco, tá? Pô, tudo bem, mas o que é recente, o que é de agora, de jogadores, por exemplo, o Adson é ativo do Vasco, está jogando no Vasco. O Vasco pegou a comissão do empresário do cara, não pagou a comissão, e a comissão é legal. O empresário, ele vive dessas comissões, né? Não é uma coisa que fazem a comissão, aí ele fica assim olhando, achando que é algo ilegal, maracutaia. Não, é direito do cara, é o trabalho do cara. O cara ganha uma porcentagem nas transações. Essa porcentagem ela é negociada com o clube. O clube assume um compromisso com o empresário. Vou te pagar assim, assim, assim. É uma dívida, existe um contrato. Quando a gente fala comissão, mas não é de boca, não é por baixo dos panos. É um contrato com o empresário, né? Do atleta, né? Olha, eu vou pagar tanto no atleta, tantos por cento é para você, e o teu eu vou pagar assim, 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 assim. É assim que é feito o negócio. Mas aí o Vasco pegou a dívida com o empresário do Alisson e jogou também na recuperação judicial. Então isso é muito errado, cara. Aí o Vasco quer contratar um outro jogador, o jogador da ideia do empresário. O empresário não vai entregar para o Vasco. O empresário não vai entregar para o Vasco. Outros empresários não tiveram isso. Parece que o Paulo Pitombeira não teve esse problema. O Paulo Pitombeira recebeu tudo. Por quê? Porque o Paulo Pitombeira era o empresário na época da recuperação judicial, além de ser empresário do Léo Jardim, era o empresário do Carille também, do treinador. Aí o Vasco, ao Paulo Pitombeira, pagou. Quer dizer, paga um, não paga outro. Cara, uma gestão que não é profissional, né? Na verdade, vai ser uma gestão que não é profissional, e aí sofre com o que está acontecendo. A gente viu um time perdido, viu um jogo de ontem, um resultado lamentável. O jogo não valia nada. O jogo não valia nada. O Vasco já começou o jogo com muita dificuldade para se classificar. Já estava perdendo de 4-0. É um jogo difícil. Mas pelo menos honrasse, né, o nome do Vasco,
que desse aquele gostinho para a torcida e falar, puxa, se não fosse aquela tragédia lá na altitude, talvez a gente se classificasse. Ganhava um jogo aqui de 3-1, 3-0, 2-0, mas empatar o jogo e ainda sair perdendo, teve que correr atrás do resultado, jogando em casa. Olha, um grande vexame que o Vasco fez nessa Copa Sul-Americana, tomando goleadas, empates absurdos. Enfim, o Vasco fez muita vergonha nessa Copa Sul-Americana e eu acho que o melhor foi sair mesmo, foi ser desclassificado. De forma lamentável, como foi toda a sua participação nesse torneio. Um grande abraço, fique com Deus. Mais tarde a gente vai trazer vídeo aqui no canal. Às 7 horas da noite a gente vai trazer o resumo gigante. Mas a notícia boa é que o Vasco agora está liberado para registrar atletas e registrar jogadores. O Thiago Mendes, que chegou, o único reforço anunciado até agora, ele já havia sido registrado antes do transfer ban. Ele foi registrado 3 ou 4 dias depois, aconteceu o transfer ban, mas ele já tinha sido registrado. Agora o Vasco está liberado para registrar de novo. O transfer ban já foi retirado hoje, às 11 horas e 50 minutos, 10 para meio-dia, foi o horário que saiu o transfer ban. Tá falado? Galera, fique com Deus, um grande abraço, a gente se vê logo mais daqui a pouco no Resumo Gigante. Fui, tchau!